Você já se sentiu tão exausto, tão sobrecarregado, que a ideia de continuar parece simplesmente impossível? O que você não sabe é que a resposta para lidar com essa sensação pode estar em algo que os filósofos antigos já sabiam. Neste vídeo, vamos explorar uma abordagem que pode mudar tudo, trazendo alívio imediato para sua mente e corpo. Está pronto para descobrir como o estoicismo pode ser a chave para acabar de vez com a síndrome do esgotamento? Você já sentiu aquela sensação de estar completamente sem energia, mesmo depois de uma noite de sono? Ou aquele momento em que, apesar de querer fazer tudo, parece que não consegue sair do lugar? A verdade é que esses podem ser sinais de algo mais sério, como a síndrome de burnout. E para ser bem honesto, muitos de nós acabamos ignorando esses sinais, achando que é só uma fase ou que logo vai passar. Mas a questão é que, quando a exaustão mental e física chega nesse nível, pode afetar profundamente nossa qualidade de vida. Então, como saber quando estamos realmente indo por esse caminho? Às vezes, é só uma sensação sutil, mas outras vezes, o corpo e a mente começam a gritar e a gente não escuta. O cansaço constante, por exemplo, é um dos primeiros sinais. Sabe aquela fadiga que não passa? E o pior é que ela não tem a ver com o número de horas que você dorme, mas com o desgaste mental. A sensação de que a energia simplesmente acabou, sem explicação. Além disso, a ansiedade começa a se tornar algo mais presente, mesmo quando não há motivo aparente para isso. É como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros, não importa o que você faça. E acredite ou não, a insônia pode ser outro sinal claro. Quem nunca se viu rolando na cama, sem conseguir pegar no sono, mesmo sabendo que precisa descansar? Mas aqui vai uma pergunta importante. Você já parou para realmente ouvir o seu corpo e a sua mente? Ou você continua empurrando tudo para frente, achando que o ritmo vai melhorar por conta própria? Reconhecer esses sinais de exaustão não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Sabedoria de perceber que, às vezes, precisamos desacelerar antes que o corpo nos obrigue a parar. E sim, eu sei que pode ser difícil admitir que estamos sobrecarregados, principalmente em um mundo onde todo mundo fala sobre produtividade, produtividade, produtividade. Mas a verdade é que quando não damos atenção ao que nosso corpo nos diz, a consequência pode ser um esgotamento tão grande que não conseguimos nem mais levantar da cama. Agora, imagina se você tivesse as ferramentas para perceber esses sinais antes que eles se tornassem um problema maior? Não seria incrível conseguir se cuidar antes que fosse tarde demais? Então, da próxima vez que você se pegar sentindo aquele cansaço inexplicável, ou se sua mente começar a ficar em loop de preocupações, pare um segundo para refletir. Será que estou dando atenção a esses sinais ou estou só ignorando eles, esperando que melhorem sozinhos? Agora, você já percebeu os sinais de que está começando a se esgotar, certo? Então, o próximo passo é algo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer: estabelecer limites claros. E, honestamente, isso pode ser um dos maiores desafios da nossa geração, não é? Parece que estamos sempre sendo pressionados a fazer mais, ser mais e estar disponíveis 24 horas por dia. Quem nunca recebeu uma mensagem de trabalho fora do expediente? Ou foi chamado para uma tarefa fora do horário, não é mesmo? Mas a grande questão aqui é: você realmente sabe onde está a linha entre o que é saudável e o que não é? Já parou para pensar sobre isso? Porque se não estabelecer limites claros, você vai acabar se sobrecarregando. E a consequência disso, você já sabe, é o burnout. Muitas vezes, achamos que dizer não
é algo egoísta ou até mesmo impensado. Mas, na verdade, dizer não é uma das formas mais poderosas de autocuidado. É como um escudo para a sua saúde mental. Por exemplo, quando alguém te pede para fazer uma tarefa que você já sabe que não vai conseguir dar conta, por mais que seja difícil, um simples "não, eu não consigo agora", pode ser exatamente o que você precisa para se proteger de uma sobrecarga. Agora, você já tentou estabelecer limites em algum momento? Ou você costuma deixar tudo para depois, pensando que vai dar conta de tudo até que chega a hora de cair de cansaço? A questão é que, quando você não tem essas fronteiras, você acaba vivendo uma vida de urgência constante. E, no fim das contas, o que acontece é que o trabalho acaba invadindo todos os outros espaços da sua vida. O tempo com a família, os momentos de lazer, até o seu sono. E o que deveria ser uma relação equilibrada vira uma luta constante para dar conta de tudo e de todos. Estabelecer limites não significa ser rude ou indiferente. Significa ser sincero consigo mesmo e com os outros sobre o que é possível fazer e o que não é. E acredite, essa sinceridade vai te trazer muito mais paz do que tentar agradar todo mundo o tempo inteiro. Oh, parece difícil, não é? Mas pensa só. Qual o impacto de começar a ter esse controle sobre o seu tempo e suas energias? Como você imagina que sua vida poderia ser mais tranquila se você tivesse um espaço maior para descansar e recarregar as energias? Agora, me conta, você já tentou dar esse não necessário antes? Como foi a sensação de colocar seus limites? Quem nunca ouviu aquela frase, "não é bom guardar tudo para si"? Pois é, ela tem total sentido, especialmente quando se trata de lidar com o esgotamento. Quando você está no meio de uma fase difícil, com o estresse tomando conta, parece que o mundo vai desabar, não é? E é nesse momento que a importância do apoio social se torna gigantesca. Vamos ser sinceros, não dá para passar por tudo sozinho. É quase como tentar carregar uma mochila cheia de pedras nas costas o tempo todo, sem pedir ajuda a ninguém. E você já percebeu como, quando você divide o peso, ele parece diminuir? Então, o apoio das pessoas ao seu redor pode fazer toda a diferença. Sabe aquela conversa sincera com um amigo? Ou aquele desabafo com a família, onde você coloca tudo para fora e se sente mais leve? Isso não é só terapia de amizade, não. Quando você compartilha seus sentimentos, seus desafios e suas frustrações, você dá o primeiro passo para aliviar a pressão interna que estava acumulando. E olha, isso pode ser vital na sua recuperação. Mas vamos lá. Talvez você esteja pensando, eu não sou de ficar reclamando para os outros. E eu entendo isso. Eu também já senti que precisava ser forte e lidar com tudo sem pedir ajuda. Mas acredite, compartilhar o que está acontecendo com você não faz de você uma pessoa fraca. Pelo contrário, mostra que você é corajoso o suficiente para reconhecer que precisa de um apoio. E sabe o que mais? A ajuda pode vir de várias formas. Às vezes, a conversa com aquele amigo que sempre tem um bom conselho já é suficiente. Outras vezes, o apoio pode ser mais profissional, como conversar com um terapeuta ou um psicólogo que sabe exatamente como te ajudar a lidar com esse estresse. Agora me diz uma coisa, já teve aquele momento em que um simples desabafo com alguém te fez ver as coisas de uma maneira diferente? Ou talvez você tenha se sentido mais tranquilo apenas por saber que alguém estava te ouvindo. Isso não tem preço, né? E é por isso que, se você está em um momento de burnout, não tenha medo de buscar esse apoio. Ele pode ser a chave para recuperar o equilíbrio. Lembrando que a ajuda não precisa vir sempre de uma solução imediata.
Às vezes, ouvir alguém que passou por algo semelhante ou apenas sentir que você não está sozinho nesse processo já é o suficiente para dar aquele alívio. Então, o que você acha de, a partir de agora, pensar mais sobre quem pode te ajudar nessa jornada? Tem algum amigo, familiar ou até um profissional com quem você poderia compartilhar o que está sentindo? Quando a gente fala sobre autocuidado, muita gente logo pensa em coisas simples como tomar um banho relaxante ou fazer uma máscara de beleza. E claro, essas coisas também são importantes, mas o autocuidado vai muito além disso. É muito mais sobre como você cuida de si mesmo de dentro para fora, especialmente quando se sente esgotado. Parece até difícil, né? Porque quando a exaustão bate, a última coisa que você quer é se dar um tempo para si mesmo. Pode ser que você sinta a culpa por não estar produzindo ou pensando que, se tirar um tempo para descansar, vai piorar a situação. Eu entendo esse pensamento, mas acredite, o autocuidado é, na verdade, a chave para você se recuperar de tudo isso. A primeira coisa que você precisa entender é que cuidar de você não é egoísmo. Você já ouviu aquela frase, você não pode derramar de um copo vazio? Pois é. Quando você não cuida de si mesmo, fica impossível ajudar os outros ou dar o seu melhor no trabalho, na família, em qualquer aspecto da sua vida. E por incrível que pareça, o autocuidado começa com pequenas atitudes diárias. Não estou falando de uma transformação mágica de um dia para o outro, mas de incorporar hábitos que realmente te façam sentir bem e mais equilibrado. Pode ser reservar um tempinho para meditar logo pela manhã, fazer uma caminhada ao ar livre ou até reservar um dia na semana só para fazer aquilo que você ama, sem pressa, sem cobranças. Além disso, o autocuidado inclui cuidar da sua saúde mental. Já parou para pensar que às vezes a nossa cabeça precisa de um tempo de descanso também? O estresse constante não deixa só o corpo cansado, mas também a mente. Você já experimentou a prática de mindfulness ou meditação? Pode parecer difícil no começo, mas esses momentos de desacelerar podem ser verdadeiramente transformadores. E claro, a alimentação também entra aqui. Eu sei, é tentador pegar algo rápido e não tão saudável quando você está correndo contra o tempo. Mas quando você está com o corpo e a mente exaustos, é essencial que você reponha as energias com alimentos que nutram você de verdade. Quando nos alimentamos bem, estamos dando a chance para o corpo se recuperar e funcionar no seu melhor. Agora, deixa eu te perguntar. Como você costuma cuidar de si mesmo nos momentos mais estressantes da vida? Você tem se dado permissão para descansar ou está sempre se exigindo demais? O autocuidado não é só uma prática, é uma necessidade. E ao colocá-lo em primeiro lugar, você vai perceber como ele vai fazer toda a diferença na sua jornada de recuperação do burnout. Eu sei que pode ser difícil no começo, mas que tal começar com algo simples? E pode ser um momento de silêncio, uma pausa no meio do dia, ou até mesmo um hobby que você goste e tenha deixado de lado. Não subestime o poder desses pequenos cuidados. Eles fazem a diferença. Agora, eu quero falar sobre algo que pode ser um pouco desafiador: ajustar suas expectativas. Quando estamos sobrecarregados, é comum que a gente crie metas e objetivos tão altos, tão perfeccionistas, que acabamos nos cobrando de maneira excessiva. E sabe o que acontece quando não atingimos essas expectativas? A frustração bate forte, o estresse aumenta e o burnout só piora. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes, somos os nossos maiores críticos. Esperamos fazer tudo perfeitamente,
de maneira rápida e sem falhas, o tempo todo. Mas, sinceramente, isso não é realista para ninguém. E isso vale para o trabalho, para os estudos, para a vida pessoal, para tudo. Então, o que você pode fazer para aliviar essa pressão interna? A resposta é simples: ajustar suas expectativas. Isso não significa que você precisa abandonar suas ambições ou parar de ter objetivos, mas sim ser mais gentil consigo mesmo, reconhecendo suas limitações e aprendendo a estabelecer metas que sejam alcançáveis e, mais importante, saudáveis. Vamos falar sobre metas realistas. Quando você define algo que é alcançável dentro das suas condições e capacidade, o processo de conquistar se torna muito mais gratificante e menos estressante. E sabe o que acontece? Você vai começar a se sentir mais motivado e, com isso, mais produtivo. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais você se exige, mais o estresse aumenta e você acaba se sentindo cada vez mais cansado e distante de suas próprias metas. Pergunta para você: quando foi a última vez que você se permitiu alcançar uma meta sem pressionar-se tanto? E o que achou da sensação de não estar sobrecarregado, de ir no seu próprio ritmo? Eu sei que pode ser difícil, principalmente se você tem o costume de ser muito exigente consigo mesmo. Mas acredite, esse ajuste vai fazer maravilhas pela sua saúde mental. Ao invés de pensar que precisa dar o seu máximo o tempo inteiro, comece a pensar em como você pode ser mais equilibrado. E isso inclui estabelecer objetivos que respeitem o seu tempo, sua energia e o seu bem-estar. Agora, pense em uma meta que você gostaria de alcançar. Que tal tentar reformulá-la, tornando-a mais possível sem perder o foco nos resultados? Isso não vai diminuir o seu valor, ao contrário, vai permitir que você continue avançando de uma maneira mais saudável. Agora, vamos falar sobre algo que pode mudar radicalmente a forma como você lida com o estresse no dia a dia: organizar o seu tempo. Eu sei que para muita gente, o tempo parece ser uma daquelas coisas que escorrega pelas mãos, não é mesmo? Um momento você está dando conta de tudo e no segundo seguinte já está se perguntando onde foi parar aquele tempo todo que você tinha. Mas a verdade é que o segredo não está em ter mais horas no dia, e sim em organizar melhor o tempo que você já tem. Quando você consegue se planejar de forma eficiente, o estresse diminui. E, claro, a sensação de estar no controle da situação também aumenta. Você já tentou, por exemplo, usar listas de tarefas ou ferramentas de planejamento? Eu sei, parece simples, mas acredite, funciona. Ao escrever o que você precisa fazer, você consegue visualizar as suas prioridades. E o melhor: ao concluir as tarefas, você se sente mais realizado e menos sobrecarregado. Parece ótimo, não é? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando foi a última vez que você fez uma lista de tarefas ou usou uma agenda para organizar seu dia? Como foi? Percebeu a diferença de quando você só vai fazendo as coisas sem planejamento? Além disso, algo que realmente ajuda é usar a técnica de priorização. Às vezes, olhamos para a nossa lista e achamos que tudo é urgente, mas nem tudo precisa ser feito agora. Aprender a identificar o que é mais importante e o que pode esperar vai te ajudar a reduzir a pressão. Em vez de correr atrás de tudo ao mesmo tempo, você foca no que realmente traz resultados e bem-estar. Tem uma técnica chamada Matriz de Eisenhower, que é bem legal para isso. Ela divide as tarefas entre o que é urgente, importante, não urgente e não importante. Isso ajuda a filtrar o que realmente merece a sua atenção naquele momento e o que pode ser deixado de lado ou delegado. Já tentou usar algo assim? Só pode ser um divisor de águas. E olha,
Não vale se cobrar para ser perfeito. A organização do tempo não é sobre ter tudo em ordem o tempo inteiro. É sobre criar uma estrutura que te ajude a ser mais eficiente e menos estressado. Cada dia será diferente, mas com planejamento, você vai sentir muito mais confiança em lidar com o que aparecer. Para começar, que tal pegar uma folha e escrever suas prioridades para o dia de amanhã? Testa essa técnica e veja como se sente. Pode ser uma maneira simples, mas muito eficaz de dar o primeiro passo para organizar sua rotina e sua mente. Agora, vamos falar de algo que às vezes parece até um luxo: o descanso. Quando a gente está trabalhando, a sensação de produtividade nos faz querer continuar e continuar. Mas adivinha? Acredite ou não, o descanso é tão importante quanto o trabalho. E sem ele, você está colocando a sua saúde mental e física em risco. Quantas vezes você já ficou o dia inteiro sentado na frente do computador ou trabalhando sem parar, achando que estava indo bem porque não parou? Mas no final do dia, se sentiu exausto, com a cabeça a mil e talvez até com aquele cansaço físico que parece não passar nunca. Isso acontece porque o descanso não é apenas uma pausa física, mas também mental. E adivinha? O descanso adequado vai te ajudar a ser mais produtivo. Parece contraditório, né? Mas quando você tira um tempo para descansar, seja com uma pausa no trabalho ou uma noite de sono bem dormida, seu cérebro se reorganiza e você volta mais focado, criativo e com mais energia para lidar com as tarefas do dia. Agora, você deve estar pensando, mas eu simplesmente não consigo descansar. Sempre tem algo urgente para fazer. Eu entendo. Esse é um dos maiores desafios nos dias de hoje. Mas o que você talvez não tenha percebido é que não dar esse tempo para si mesmo acaba te prejudicando no longo prazo. A exaustão vai se acumulando e você vai acabar com a sensação de estar sempre ocupado, mas nunca avançando. Já passou por isso? Então aqui vai o truque. Respeite o seu corpo e a sua mente. Faça uma pausa de 5 a 10 minutos a cada hora de trabalho. Levante, alongue, respire fundo. Isso faz uma enorme diferença na sua produtividade e no seu bem-estar geral. Se puder, tire um tempo ao longo do dia para desconectar completamente. Faça algo que você goste, seja um hobby, uma caminhada ou até mesmo simplesmente relaxar e não fazer nada. Isso vai restaurar sua energia e você vai perceber que quando voltar, estará mais focado e disposto. E é claro, não subestime o poder do sono. Eu sei que muitas vezes, por conta de tarefas ou pressões externas, a gente acaba sacrificando horas de descanso para dar conta do trabalho. Mas a verdade é que um sono de qualidade pode fazer você mais eficiente no dia seguinte do que ficar acordado até tarde tentando terminar tudo. Eu sei que pode ser difícil, mas eu te desafio a tentar algo simples. Faça uma pausa agora mesmo. Sim, agora. Feche os olhos por alguns minutos, respire profundamente e sinta a diferença. Acredite, isso vai te ajudar muito mais do que você imagina. Chegamos a um ponto muito importante e, eu diria, um dos mais sensatos quando falamos sobre lidar com a síndrome do esgotamento. Não tenha medo de procurar ajuda profissional. Sei que para muitos, buscar ajuda de um psicólogo ou psiquiatra pode parecer um passo grande, talvez até um sinal de fraqueza ou de não conseguir dar conta sozinho. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa muito importante. Procurar ajuda é um ato de coragem e de cuidado consigo mesmo. A verdade é que por mais que a gente se esforce, às vezes o esgotamento chega a um ponto em que o apoio de um especialista é fundamental. E isso não significa que você falhou.
Muito pelo contrário, significa que você está tomando as rédeas da sua vida e buscando soluções reais para o seu bem-estar. Eu sei que pode ser difícil admitir que estamos em uma fase complicada. O estigma em torno da saúde mental ainda é forte e muitas pessoas sentem vergonha de procurar apoio. Mas lembre-se, você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram por isso e a ajuda de um profissional pode ser justamente o que você precisa para se reerguer. Um terapeuta pode te ajudar a entender as causas do esgotamento, a desenvolver estratégias para lidar com o estresse e a construir uma rotina mais equilibrada. E, se for o caso, um psiquiatra também pode oferecer um acompanhamento mais especializado, até mesmo com o uso de medicamentos, se necessário. O importante aqui é não deixar a situação se agravar e não esperar até que seja tarde demais. Buscar ajuda cedo pode ser a chave para recuperar o controle e retomar a sua qualidade de vida. Então, se você se identificou com algo que eu falei aqui e sente que está difícil de seguir em frente sozinho, considere agendar uma consulta. Não há nada de errado em precisar de ajuda, e isso pode ser o primeiro passo para voltar a se sentir bem consigo mesmo. A saúde mental não é algo que você deva ignorar, e se você puder, dê esse passo com confiança. Lembre-se, você merece se sentir bem e muitas vezes o primeiro passo é reconhecer que o apoio de um profissional pode fazer toda a diferença na sua jornada de recuperação. E aí, você está pronto para cuidar de si mesmo? Se sim, lembre-se que a ajuda está disponível para todos nós e a sua saúde mental deve ser sempre a prioridade. Não tenha medo de dar esse passo.